A Garota do Lago, Charlene Donlea, Vara Editorial. Capítulo 4. Kelsey Castle, Summit Lake, 5 de março de 2012. Dia 1. Nas montanhas de Summit Lake, Kelsey Castle observava de um penhasco o sol nascer e tingir de vermelho o horizonte e converter as nuvens dispersas em algodão doce cor de laranja. Ao longe, sobre o centro do lago, nuvens escuras se formavam. Uma tempestade se aproximava, o que fez Kelsey se lembrar de sua juventude. As pancadas de chuva iluminadas pelo sol que sempre aconteciam em seu aniversário, e a risada sonora do seu avô ao ver as nuvens chegarem. O aguaceiro vinha rápido, e seu avô murmurava junto ao seu ouvido enquanto gotas de água rolavam pelos rostos e pregavam as roupas contra os corpos. Feliz aniversário para a fazedora de chuva! Todas as outras pessoas corriam em busca de abrigo, mas com jornais ou jaquetas sobre a cabeça. Mas Kelsey e o avô dançavam e chutavam poças enquanto a chuva caía. Ao mesmo tempo, um céu azul iluminado, pouco além das nuvens carregadas, lançava raios de sol e iluminava os pingos como diamantes se precipitando do firmamento. E tão rápido quanto a tempestade surgia, ela desaparecia, deixando árvores gotejantes e poças na rua que refletiam o céu azul. Era um fenômeno estranho que Kelsey começou a amar. Pelo fato de acontecer todos os anos em seu aniversário, tornou-se uma marca especial em sua vida. Quer dizer que alguém em algum lugar zelava por ela em seu dia especial. Pelo menos era o que seu avô sempre dizia. Kelsey caminhou até a beira do penhasco e respirou fundo diversas vezes para pôr a respiração sob controle. Ela chegara a Summit Lake na noite anterior e logo cedo deixou o hotel. Em meio ao silêncio e tranquilidade das horas do amanhecer, Kelsey levou 20 minutos para conhecer o centro da cidade, passando por lojas e galerias e explorando ruas secundárias para sentir o lugar. Após 2 voltas ao redor da praça principal, a cachoeira foi a próxima parada. Era além do próprio lago, a atração mais famosa que a cidadezinha tinha para oferecer. E naquele momento, parada sobre o penhasco de origem da cachoeira, observando o nascer do sol e a cidade, Kelsey desejou telefonar para Pen Courtney e agradecê-lo por tirá-lo da cidade e de sua casa. Por lhe dar algum tempo em outro lugar, que ela não queria admitir que precisava. Existem livros e especialistas que talvez ajudassem, mas Kelsey não era o tipo que confiava nessas ajudas estruturadas. Sempre confiou na força interior para superar as dificuldades da vida. E não seria diferente em relação àquela dura situação. A cachoeira tinha 30 metros de altura e caía rente à face da montanha, atingindo a lagoa abaixo. A Betos ficava ao lado da queda d'água e cobriu a encosta, fundindo-se com a mata densa que isolava a lagoa. No lado oposto das árvores, o lago Summit tomava forma. Do ponto de observação de Kelsey, sobre o penhasco, a cidade parecia um cartão postal. Uma rua principal, a Maple Street, cortava o centro de Summit Lake, com 5 transversais, cada uma delas diversas lojas, boutiques, restaurantes e galerias, que Kelsey conhecera mais cedo. Na extremidade norte ficava a Winchester Hotel, um prédio vitoriano antigo que hospedava turistas de Summit Lake havia décadas, e onde Pen Courtney providenciara a estada de Kelsey. A 5 quadras de Winchester, na extremidade do sul da Maple Street, a igreja de São Patrício constituía uma estrutura majestosa, construída com pedras brancas e decoradas com portas de entrada gótica de madeira e uma torre alta que parecia uma agulha pronta para perfurar o céu. No lado leste ficava a vasta extensão do lago, em cuja homenagem a cidade fora batizada que, junto com as montanhas do lado oeste, onde Kelsey estava, encaixava a cidade de Summit Lake, num cenário aconchegante, conhecida por casas de veraneio e escapadas de fim de semana. As resistências se espalhavam pela encosta das montanhas e circundavam o lago. Algumas se apoiavam sobre estacas na água. Essas palafitas com telhados cobertos com telhas e grandes janelas salientes eram arranjadas em 2 fileiras longas e arqueadas, o que permitia a cada uma delas uma bela visão do lago. Naquela manhã, as janelas refletiam a luz do sol com uma explosão de estrelas. Kelsey observava tudo. Em algum lugar naquela cidade turística singular, uma garota fora assassinada. Parecia um lugar muito agradável para uma coisa assim acontecer.
Observando Summit Lake do penhasco, Kelsey sentiu-se ligada à cidade, que tinha uma história para lhe contar. E ainda que Pinkerton a enviasse para lá para ela recuperar lentamente sua altivez, para resgatar suavemente a profissão que dominou até pouco tempo atrás, Kelsey não pretendia relaxar. Havia entrevistas a fazer, fatos a coletar e provas a descobrir. No entanto, Pen sabia o que estava fazendo. Kelsey passara o fim de semana em Miami investigando o caso Exley e coletando os detalhes escassos acerca da morte da garota. Naquele momento, em Summit Lake, ela fazia um reconhecimento da cidade, vasculhando pontos de vista, traçando seu caminho para a descoberta. Mergulhando num mundo distinto e num cenário desconhecido, Kelsey estava de volta à ação. E em 5 semanas, era a primeira vez que ela se sentia viva. Kelsey sabia, porém, que o recreio não duraria para sempre. Viera a Summit Lake para escrever a história do assassinato de uma garota, mas também para sossegar seus demônios interiores. Isso exigiria autorreflexão, algo que ela não era boa. Sentada na beira da pedra, Kelsey respirou fundo. O riacho murmurava, com uma correnteza arrastando a água transparecente ao redor das rochas e sobre troncos submersos, dirigindo-se para a beira do penhasco, onde a água começava a rugir enquanto caía. Observando a água escorregar sobre a borda, Kelsey sentia um pingo de chuva bater de leve no seu nariz. Em seguida, outro e outro mais. Após um minuto, um chuvisco começou a se precipitar, evoluindo aos poucos para uma chuva forte, que bombardeou o riacho e agitou sua superfície. Sorrindo, Kelsey sentiu a chuva encharcá-la, molhar suas roupas e emaranhar seus cabelos. Ela dirigiu o olhar para o lago Summit. As palafitas continuavam iluminadas pela luz do sol da alvorada. Uma pancada de chuva iluminada pelo sol. E nem era seu aniversário. E esse foi o capítulo 4. Acabamos ele. Finalmente acabou ele. Mentira. Ele tem tão poucas páginas que a gente leu ele em 5 minutos. Mas, enfim, eu espero que há outros capítulos um pouco mais longos. Falando nesse capítulo em exclusivo, uma análise desse capítulo de uma pessoa que não é crítica literária nem nada, mas que tem muitas opiniões a respeito. Não gosto de capítulos descritivos. Esse, sem dúvida nenhuma, foi um desses capítulos descritivos que eu sei, muito provavelmente tem muito a ver com a história. Talvez seja necessário a gente saber, afinal de contas, o assassinato aconteceu em Summit Lake, no Lago Summit. Então, nada mais natural do que a gente, saber como era o lugar. Só que assim, só a palavra estonteante e cachoeira, pronto, define tudo. Porque é isso que o capítulo fez o tempo todo. Tentar convencer a gente, ou melhor, descrever a estonteante... Não, pera. A estonteatez... Adoro inventar palavra. Como o lugar era maravilhoso, né? Ele quis descrever como o lugar era maravilhoso, mas na minha humilde opinião, nós não precisamos que ele descreva com tantas palavras, né? Um dos motivos por eu ter largado os livros Game of Thrones era justamente esse. E outro dos motivos por eu ter largado O Senhor dos Anéis também era esse. Eu, particularmente, não gosto de descrições longas. Pra mim, a gente precisa ser muito prático. Isso sou eu, tá? Muito prático nas histórias. Você precisa ir direto ao ponto, direto ao cerne, que é o que fez os últimos 3 capítulos. Assim, eles não enrolaram, se bem que nesse também foram tão poucas páginas, também não enrolaram, mas assim, eles não enrolaram pra contar a história, só que nesse houve um embromation total, né, gente? Assim, a gente já sabe que a Kelsey aconteceu uma coisa muito grave com ela, a gente já sabe disso. E aqui ele só reafirmou isso. Então foi um capítulo pra descrever o lugar e reafirmar que aconteceu uma coisa grave e, tipo assim, deixar a gente um pouco mais curioso. Então, pra mim, foi um capítulo jogado no lixo, que eu li, achei muito ruim. Mas tudo bem. Isso sou eu, minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Vocês também têm capítulos que vocês acham ruim, que vocês jogam no lixo? Ai, meu Deus, o carro do ovo tá chegando. Você viu os ovos? Dá pra ouvir aí? Então, eu quero que vocês me digam também se vocês têm algum tique nervoso em relação a algumas histórias, se vocês preferem
assim, se tem capítulos como esse que você joga no lixo ou pedaços, porque nem sempre é um capítulo fechadinho, né? Porque a estrutura desse livro é muito fechadinha, achei muito bacana por isso. Mas me dizem aí, o que vocês acham? Eu tô viajando? Eu não tô viajando? Mas, please, sejam simpáticos nos comentários, né? Não é porque a gente tá na internet, assim, que parece que não é terra de ninguém, que a gente precisa ser mal educado. Opinião e sinceridade não é motivo para má educação, para grosseria. Opinião e sinceridade, honestidade não é pano de fundo para grosserias e falta de educação, tá, meu amor? Isso para a internet inteira. Ok, mas amor, por favor, é isso aí, galera. Se você gostou do capítulo, bora ouvir o capítulo 5 aqui no próximo vídeo. E aproveitando, ajuda a tiazona aí, coloca o seu like. É assim que fala, colocar o like? Não, dê o seu like, né? Acho que a tiazona aqui da internet é fogo, né? Dê o seu like, tá? Comenta pra mim o que você achou desse capítulo, se eu tô embromelhando, se eu tô enrolando tanto quanto o capítulo enrolou. Compartilhe com seus amiguinhos e comprem um livro, please. Vamos ajudar o mercado editorial brasileiro a continuar produzindo obras maravilhosas como essa. Comprem um livro pelo link que está aí embaixo da minha descrição, que também ajuda bastante, tá? Um beijo pra todo mundo e até o capítulo 5.